Bom, segundo episódio então do podcast O Sucesso Deixa Rastros. Hoje eu estou com o Ricardinho Stuber. Tenho o prazer de poder te ajudar na parte da preparação física. Ricardinho que tem uma história incrível, por isso que eu te chamei para esse bate-papo. Acho que a galera vai conseguir aprender muito com essa conversa hoje. Você tem uma história muito massa que eu aprendo diariamente, então você conseguiu perder 40 quilos, né? Você saiu de uma fase que estava sedentário para uma fase de um atleta amador de respeito. Você conseguiu fazer sua maratona para baixo de 3 horas. E eu costumo falar que você não vive disso, né? Você fez tudo isso aliando uma rotina bem puxada de trabalho. Você é advogado, é sócio de um escritório, então eu sei que não é fácil você conciliar tudo isso e ainda mais agora, para esse ano e ano que vem, mais um desafio que é um Ironman. É isso aí. Obrigado, Léo, pelo convite. É sempre bom poder compartilhar um pouquinho da minha experiência. Segundo já, né? Podcast? Segundo podcast. Eu fiz um com a Júlia, minha nutricionista também, em busca da performance. E acho que é legal, né? Porque são histórias verdadeiras. Exato. Como você falou, além de treinar, de me dedicar, tem o que pagar conta, né? Tem que trabalhar, tem que conciliar os treinos durante a agenda de trabalho, tem dia que não dá, tem que acordar mais cedo, tem que sair correndo, como a gente ajustou nossa rotina depois que eu comecei a treinar triatlon, que o treino passou para a hora do almoço, então agora com home office você consegue se programar um pouco mais, né? Mas no ambiente normal, fora de home office, era aquela correria, sai correndo, treina na hora do almoço, toma banho, volta, almoça na mesa, programa a marmita e vai, uma coisa e outra, para dar tempo de fazer tudo. Isso é uma coisa que eu quero falar depois mais em específico, porque, assim, para você, para qualquer pessoa, mas seria muito fácil arranjar uma desculpa, né? Não consegui acordar mais cedo porque ontem eu fui dormir mais tarde. Lembro que diversas vezes você falou, fui dormir 1, 2 da manhã trabalhando e acordei 5h30, 6 para correr e tô aqui treinando e à noite tem piscina, então isso eu acho que, assim, isso é a vida real. Né? É lógico, atleta tem todo o mérito, eles vivem disso, mas acho que a maioria das pessoas, até que quem está escutando, ou se eu for um professor de educação física que trabalha com alguém, são pessoas assim, né? E acho que a gente tem que entender também, e foi algo que eu aprendi. Eu sempre fui muito competitivo e sempre me cobrei muito. Certo. E no começo eu tinha muita dificuldade de entender isso, que, poxa, às vezes você não conseguiu dormir tão bem, vai cair a performance. Ali aquele treino, você mantém 1, 2, mas às vezes você vem numa semana de trabalho que é muito puxada e tem épocas do ano, o meu trabalho especificamente, você sabe que a gente já passou alguns ciclos, ele é cíclico, então tem épocas do ano que ele é mais puxado, tem épocas do ano que o mercado em si é um pouco mais tranquilo, e quando é aquela época mais puxada, o foco é o trabalho, o foco, óbvio que tem o esporte, e o esporte tem uma parte importante, mas a gente tem que equilibrar, não pode, eu já cometi esse erro em alguns outros momentos da vida, quando eu não treinava e só foquei no trabalho. E hoje em dia eu aprendi a equilibrar isso, mas aquele momento, os clientes estão lá, os clientes não querem saber se eu tenho um treino focar, um treino especial ou não, se eu tenho prova ou se eu não tenho prova, o cliente quer que eu resolva o problema dele e tá pagando para isso, né? Exato. Ele me paga para eu treinar. E a gente precisa entender e respeitar o corpo nisso, né? Para até evitar a lesão, o descanso é super importante, a alimentação é super importante, então a gente precisa conciliar tudo e entender e tentar encaixar, fazer esse quebra-cabeça, né? Às vezes um treino não vai sair tão bem, mas tudo bem, aí depois recupera, a rotina volta e o resto encaixa. Eu acho que uma das características mais importantes que eu observo nas pessoas que conseguem ser assim, são bem-sucedidas. E eu não falo só no esporte, na vida como um todo. Então, elas se destacam no trabalho, se destacam nas atividades. Eu acho que você é um pouco assim. E eu acho que uma das principais características é ter a humildade de sempre aprender com o processo e saber ir regulando isso com o tempo, né? Não, com certeza. Acho que não entrar na noia
né? Então eu sempre aprendo isso com você. Então, alguns momentos que eu sei que está mais puxado para você, quando você está treinando mais ou quando o seu trabalho está mais puxado, a gente tem uma conversa rápida no início da sessão de treino para você dizer como você está naquele dia. E às vezes são esses 5 minutos de conversa que você fala, putz, cara, tô tendo que equilibrar isso, tô aprendendo agora nessa fase assim. Então, eu acho que é sempre um aprendizado contínuo, né? Eu acho que isso é super importante e a conversa que a gente tem sempre antes dos treinos, né? Exato. Porque a gente, sempre que a gente monta o calendário de prova, e lógico que agora, nessa época de pandemia, que a gente não sabe quando vai ter prova direito ou não vai, mas na época normal a gente senta e monta um calendário. E esse calendário, se a gente fosse atleta profissional, não tivesse nenhum outro problema, a tendência é seguir ele 100%, mas na vida normal isso não acontece. Então tem viagem, tem férias, tem às vezes um evento, e a gente vai aprendendo também, né? Como eu falei, eu já aprendi muito, já fui muito mais rígido nas coisas, já me cobrei demais e hoje em dia eu aprendi a equilibrar mais as coisas. Certo. E é engraçado, porque quando eu me cobrava demais e eu levava tudo muito a ferro e fogo, eu não tinha os resultados bons que eu tenho hoje, sabendo equilibrar muito mais, sabendo respeitar muito mais o corpo e me conhecendo muito mais. Né? Isso é muito legal, porque não é sempre fazer mais que vai resolver. Exato. Né? É fazer melhor. E às vezes melhor pode ser tirar o pé em alguns momentos, né? Ou saber respeitar. Bom, hoje a gente está há um bom tempo trabalhando juntos. Você tem corrido nesses últimos anos, geralmente uma maratona por ano, né? A ideia... E várias outras provas. E outras provas que a gente vai colocando. E tudo mais. E eu sei que você tem um histórico aí que você praticou muita atividade física na infância. E depois você ficou um período onde você já relatou que você ficou muito voltado no trabalho e aí que você desandou, né, da atividade física, alimentação. Conta um pouquinho como foi, Ricardinho, essa sua fase e depois como que você conseguiu dar a volta por cima aí, que acho que é o mais difícil. Bom, vamos lá. Então, eu sempre fiz muita atividade física quando era pequeno, era daquelas crianças que tinha natação e depois judô e aí ia jogar tênis e sempre tive a agenda assim, quase de executivo de multinacional quando era pequeno, né? 300 mil compromissos, aula de inglês, judô, natação e sempre gostei muito de fazer esporte. Nunca fui um cara magrelo, assim, até hoje não sou, mas nunca fui obeso, assim, era ali mais cheinho, assim, algumas fases da vida um pouco mais gordinho, outras não, mas assim, sempre fiz muito esporte, mesmo na época da faculdade, jogava rugby, sempre fiz bastante coisa. Quando eu estava na faculdade, já trabalhava na área que eu trabalho hoje em dia, em outro escritório, e aí eu jogava tênis também, e uma vez jogando tênis, eu jogava um saibro muito, e tem um movimento que é o slide, né, que é quando você dá uma deslizada. E aí eu dei uma travada e tive um entorse. E aí eu precisei fazer uma cirurgia, fiquei um tempo parado, e aí depois desse tempo parado começa... eu me formei também, então começa aquele volume maior de trabalho e começo de carreira. Exato, começo de carreira e era um começo de carreira diferente do começo de carreira de hoje, que tem mais essa cultura do esporte, do equilíbrio. Na minha época era um moedor de carne, então era literalmente os mais fortes sobrevivem e quem está mais tempo no escritório vai sair na frente. Então era aquele negócio de, poxa, vão almoçar na mesa. Só que vão almoçar na mesa, na época eu não cozinhava direito, não tinha quem fizesse minhas coisas, o que é mais rápido de cozinhar na mesa? Vamos pedir, só que também não tinha tantas opções saudáveis, então era pedir sanduíche, pedir aquilo. No meu prédio, no escritório, embaixo tinha um McDonald's, então o mais fácil sempre era desce, pega o Mac, almoça ali em cima do teclado trabalhando, e aí vira aquela bola de neve, né? Não treina, não tem tempo, e vai, aí sair para fazer
saí para fazer mestrado, já muito acima do peso. Meu mestrado foi combinado em Madrid e Chicago. Chicago foi no inverno americano, com neve, com tudo. Cara, quando eu vi, eu estava com 106 quilos. Eu meço 1,66 m, então é bastante. Sim. E aí o clique, eu sempre gostei muito de esquiar também. Esquio desde pequeno e adorava. E aí eu fui fazer uma viagem de esqui com os meus amigos para Aspen, quando eu estava morando em Chicago. E foi um desastre. Foi no Thanksgiving, isso era novembro de 2011. 2011, isso, eu ia voltar para o Brasil no começo de 2012. Uhum. E foi terrível. Foi divertidíssima, óbvio, porque você viaja com a galera e tudo. Tá, mas assim, em termos esportivos foi uma lástima, porque esqui, apesar de você achar que é um esporte tranquilo, é um esporte que te exige muito, assim, te exige estrutura muscular e te exige cardio. Certo. Então, eu ia descer e no meio da montanha, quando eu estava descendo, eu tinha que parar e deitava, assim, igual um peixe-boi no meio da neve. Parecia um urso polar, sei lá o quê, para descansar, pegar ar e tudo. E aí eu descia do jeito que dava. Então, ali foi o clique, né? Ali, aquela viagem foi, puta, não dá, preciso mudar de vida, preciso fazer alguma coisa. Enquanto você estava nessa viagem, você começou a se sentir mal por conta da sua situação e foi o estopim ali. Foi o estopim. E o mais engraçado é que eu nunca me vi do tamanho que eu cheguei. Né? Você não se enxergava Você não se enxergava. Apesar de se ver no espelho. Eu me via no espelho todo dia e tudo mais, mas você nunca se vê daquele tamanho. Exato. Você sempre acha que, não, tá tudo bem e semana que vem eu faço uma dieta e volto e não sei o quê. E não, você não repara naquele tamanho que você chegou. É um processo, né? É um você processo. Não ganha peso de uma hora para outra. E é muito engraçado isso, porque tanto para quem ganha peso como para quem perde peso, se eu ficasse muito tempo sem te ver, eu assustaria. Sim. Ou para mais ou para menos. Sim, mas as pessoas não me reconheciam. Então, e para quem perde peso também, igual fala, pô, você acha que eu perdi peso mesmo? Tá parecendo, né? Porque ela se vê todo dia no espelho. Sim. E aí, depois desse estopim, você voltou para o Brasil? Aí depois eu voltei para o Brasil, fui fazer exame. Mas, assim, quando você teve essa ideia de que, bom, cheguei no meu ápice, eu não quero isso mais para mim, na sua cabeça, pelo menos, você traçou uma meta, por exemplo, falou, não, eu quero perder X quilos, foi algo planejado? Ou como que foi isso? Não, assim, não falei vou perder X quilos. Eu falei eu preciso melhorar meus exames, eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso chegar ao final da minha vida saudável, né? Do jeito que eu tô indo, eu não vou chegar aos 40 anos. E eu estava com dificuldade para chegar aos 30, né? Então imagina chegar aos 40. E imagina ainda mais vir naquela bola de neve e chegar aos 50, 60, 70, 80. Hoje em dia todo mundo vive, tem uma expectativa de vida muito maior do que tinha antigamente. E aí os exames estavam todos terríveis, obviamente, e foi aos poucos, assim, como treinar hoje em dia. Não adianta você chegar e falar, comecei a correr ontem e vou fazer uma maratona. Você pode ter o sonho de correr uma maratona, mas você não adianta. Tem que ir aos pouquinhos e vai melhorando aos poucos. E você tinha essa percepção de que tinha que ser um processo gradual? Ou em algum momento você falou, ou em algum momento hoje, olhando para trás, você acha que você atropelou uma etapa, foi com muita sede ao pote? Ou você sempre soube respeitar isso? Então, o que acontece? Quando eu comecei o meu processo de perda de peso e tudo, eu tinha um nutricionista, um amigo meu, que fazia as marmitas. Certo. E ele levava em casa de 15 em 15 dias, botava no congelador e falava, os próximos 15 dias você vai comer isso. Ali você tinha almoço e janta? Ali eu tinha café da manhã, almoço, janta e os lanches. Assim, só precisava comprar salada, essas coisas. Mas foi ótimo. Foi ótimo. Como você tinha uma rotina corrida, exato. Da mesma maneira que o fast food era algo fácil,
Você precisou fazer algo fácil, Exato. saudável dessa vez, né? E nessa época, hoje em dia a gente tem uma oferta de comida saudável até no Rappi, né? Exato. Você pega o celular, você pede uma salada, você monta a salada do jeito que você quer e tudo mais. Naquela época, 2012, não tinha isso, não tinha nem smartwatch, como a gente tem hoje em dia. Então, o meu médico falou, cara, você precisa dar 13 mil passos por dia. E aí eu comprei um podômetro. O podômetro era um aparelhinho que eu botava no cinto, assim, na cintura. Saía quando de eu manhã, acordava. colocava. E eu saía para andar no parque, sempre morei perto do Parque Ibirapuera, saía para andar no parque, voltava. Na hora do almoço eu me esforçava, ainda que eu almoçasse no escritório, eu saía para dar umas voltas no quarteirão. E eu tinha a meta de dar 13 mil passos por dia. Então, às vezes, eu chegava à noite em casa e não tinha dado os 13 mil passos, eu saía para andar na rua à noite para bater os benditos 13 mil passos. Então, a minha meta inicial não era tipo, quero fazer uma prova, quero tempo. Não, minha meta era dar 13 mil passos todo dia. Essa era a minha meta. Perfeito. E aí, óbvio, aí as coisas vão evoluindo naturalmente. Então, disso de sair, andar, eu comecei um corre e anda, então sai, começa a correr um pouquinho, aí as pequenas conquistas, né? A primeira vez o peso começou a responder? O peso começou a baixar. Tá. Aí eu comecei a fazer academia e antes de entrar no treino de musculação eu tinha que fazer um aquecimento na esteira. Aquele treino padrão de academia que você entra em qualquer academia, o professor vai te passar, né? Sim. E eu sempre detestei esteira na minha vida. Uhum. E aí eu falei para ele, tudo bem, não vou fazer esteira, eu posso chegar correndo? Então, quando eu comecei a correr, eu corria 8 quilômetros mais ou menos todo dia. Porra. Então, antes do treino. Então, eu saía de casa correndo, dava uma volta no parque, às vezes 2, chegava na academia correndo. Isso você lembra mais ou menos quantos quilos você tinha perdido? Aí eu já estava meio no meio do caminho, já tinha perdido uns 20 quilos. Tá. Então, já estava, assim, ainda não estava, mas já devia estar pesando aí uns 20, 25 quilos, já tinha perdido. Tá. Então, esses 20 quilos basicamente foram com alimentação caminhada. E caminhada, Tá. Começo, alimentação e caminhada. Mesmo porque se eu fosse correr, acho que o meu corpo nem aguentaria, né? Isso eu nunca te perguntei. De final de semana, como que você fazia nessa época? Você seguia regrado? Cara, eu seguia regrado. Eu seguia assim, era não desesperador. Furava? Eu saía com os meus amigos, ia pro bar e tomava água ali. E, tipo, eu comia antes de ir pro bar para não ter fome. Então, cara, assim, tava ali focado. Extremamente determinado. Era foda. Tipo, eu fiquei aí por antipático e, cara, teve um final de ano até com os meus amigos que rolou um estresse, porque, cara, todo mundo no alfa do álcool ali e eu sóbrio, não achando graça nenhuma nas brincadeiras da galera, né? Então, não tem como, né? assim, é muito foda isso. Tipo, é foda pra quem passa e pra galera também entender, porque demora um tempo, né? Pra turma entender que você tá também passando por um processo, e é um processo, assim, não é que você vai ficar daquele jeito o resto da vida, mas, tipo, até todo mundo entender É verdade. É puxado também, né? Você passa um pouco por antissocial, por antipático. Você tem que ficar um pouco antissocial também. Porque, cara, você vai às vezes no ritmo, cara. A balada começa na quinta-feira, às vezes na quarta e termina no domingo à noite. Então você tá num processo, você pensar, começar na quinta, na quarta, é metade da semana. Exatamente. Não tem programa que resista a isso. Por mais que comece na quinta noite ou até na sexta, são 3 ou 4 dias ali. De uma semana de 7, é metade, meia semana. Muita gente fala, não, mas eu faço certinho a semana inteira, só o final de semana que eu só o final de semana fudeu. Né? Desculpa a palavra aí, gente. Vai botar a tarja preta depois, um pi, mas, cara, só o final de semana fudeu. Não existe só o final de semana. Tipo, tem que ter ali 1, 2 refeições livres, dependendo do... Mas, cara, não existe. Assim, você quer atingir um objetivo, você quer manter, não dá para ficar nessa liberação total. E aí eu comecei a correr e tudo, e não treinava com ninguém, assim, não tinha assessoria, não tinha nada. Comecei a pegar um gosto. Aí uns amigos meus iam fazer a meia do Rio.
Certo. Que é uma prova conhecida, 20 uma quilômetros. Aí, linda, né? Naquele ano eu tinha decidido a fazer a minha... Começou o ano, 25 de janeiro, tem uma prova tradicional aqui em São Paulo, que é a prova do aniversário da cidade, que são 10K, eu me inscrevi para ela. Certo. E uma amiga minha me falou, cara, você é muito competitivo, cuidado que você vai querer passar todo mundo e você vai morrer no meio da prova. Aí eu falei, não, calma, vamos easy, né? Aí eu fiz uma prova controlada, nunca ninguém tinha me passado estratégia, não fazia a mínima ideia. Você foi da sua cabeça? Eu fui ali da minha cabeça e não quebrei, fiz a prova direitinho, aí gostei. Aí me inscrevi para outra em 2 semanas depois e baixei o tempo. Uhum. E aí, cara, você entra naquela, o mosquitinho pica, né? Sim. E aí eu, vamos então fazer a meio do Rio. E aí comecei a treinar da minha cabeça, fui fazer um treino de 16 quilômetros da minha cabeça. Aí, obviamente, sem fortalecer. E isso do fortalecimento é um negócio muito interessante, que quando eu comecei a emagrecer, óbvio que eu não tinha músculo nas costas, né? E tinha gordura. E aí essa gordura, ela sai das costas. Quando eu comecei a correr, eu tinha uma dor nas costas absurda, assim, porque saiu aquela gordura, não entrou músculo ainda. Certo. E eu tinha muito... No começo, até para andar, eu sentia dor nas costas, Caramba. assim. E eu lembro também que isso influencia, né? Mas a sua postura era pior também, né? Ainda eu preciso me corrigir e tudo. Acho que treino, pilates, que hoje em dia eu faço também, ajudaram trabalhou bastante. sempre, né? Sentado, computador. Computador, não sei o que, essa mania de ficar acho que é até a maneira de como você vê a vida no final, né? Você vê um pouco mais aberto, você encara a vida mais de peito aberto, né? De frente. Tem total Quando você sentido. fica, você vai se encolhendo, assim, para... Demais. E, assim, a postura, muita gente acha que é simplesmente algo muscular ou físico, né? Mas a postura ela tem muito a ver com o emocional também. Sim. Né? Igual você falou, a maneira como você leva a vida influencia a sua postura. Total. Né? E vice-versa. E então, aí você foi fazer o treino de 16? Aí, dor no joelho, falei, aí veio Copa do Mundo, aí era, cara, 2016, que foi a Copa, foi, né? Ou 2014. Então já tinha passado um ano que eu tinha emagrecido, já... Nessa época você tinha perdido tudo já, esses 40 quilos? Os 40 quilos foram em 2012 ali. Caramba. Comecinho de 2013, mas foi mais ou menos um ano, foi tudo, assim. E como que, assim, eu nunca tive uma oscilação muito grande de peso. Como que, da mesma maneira como você não percebeu como você foi ganhando peso, quando você perdeu esses 40 quilos, foi algo que você falou, eu sou outra pessoa, Cara, foi extremamente perceptível ou foi também? Não, foi perceptível porque foram 2 levas de guarda-roupa. Então, assim, teve uma primeira leva de guarda-roupa na metade do caminho que você precisou comprar. E aí, quando você chegou mais ou menos no peso, que é o peso que eu tenho hoje, foi uma segunda leva de roupa. E é engraçado, que aí você pega uma roupa daquela época, você fica parecendo o Chaves do terno do Seu Madruga. A criança que veste a camiseta do pai. Totalmente. Eu saí do XGG pro XS. Dependendo da marca, ou entre o S e o XS. Então, caramba, é uma diferença muito grande. Né? Sim. E, bom, você tinha rotina de escritório e tal, sua disposição até para o trabalho, você sentiu melhor, assim? Me sentiu. E isso eu precisei inverter também, né? Que eu sempre, nessa época que eu trabalhava mais, era uma pessoa muito mais da madrugada. Sempre, tipo... Eu rendia muito melhor depois, sei lá, das 9h30 da noite. 9h30 da noite era o horário que eu ia começar a voar trabalhando. Caramba! E até 3, 4 da manhã, não sei o quê. Então, meio que era uma rotina mais invertida, assim. E com os treinos e acordar cedo e tendo uma rotina, hoje em dia eu sou uma pessoa que eu rendo muito melhor de manhã. Então, tipo... Chego, a hora que eu sento para começar a trabalhar, vai, a hora do almoço vai, até o meio da tarde eu rendo bem. Aí, tipo, vai do meio da tarde pro final do dia já vai dando uma perda na performance no trabalho, assim. Sim. E, bom, aí depois você
nessa época que você tinha feito as provinhas, você acabou já pegando um gostinho, né, pela corrida e se interessou por fazer a meia. Foi isso, então, né? aí, exato, o que eu tava contando, aí parei, não voltei, agora eu volto. Aí, cara, aí eu tive o joelho doeu, aí, cara, veio Copa do Mundo, vem esse negócio de, puta, agora desencana de treino, é bar todo dia, era Copa no Brasil, então, tipo, foi uma época que eu dei uma engordadinha de novo, falei, não, peraí, agora fazer as coisas direito. Então, aí eu procurei uma nutricionista esportiva, fui para o Marcos Paulo, encontrei a assessoria que eu treino até hoje e falei, não, então vamos fazer as coisas direito. E aí eu entrei a princípio para fazer uma meia maratona. Tá. E aí você entra no ambiente de assessoria, você vê a galera fazendo prova, não sei o quê, competitivo, você vê e olha. E aí o pessoal tinha acabado de chegar, já estava treinando, eu comecei a treinar comecei com o Marcos Paulo logo depois da Copa, tipo agosto, setembro de 2014. E aí o pessoal ali pega aquela leva de maratona do segundo semestre, e aí veio janeiro, o pessoal voltou da maratona da Disney, você tá naquela de vamos fazer uma promessa de ano novo. Eu falei, cara, é verdade. Vou fazer uma maratona, vou fazer a Disney, que é um lugar que eu gosto, que dá para conciliar uma viagem mais tranquila. Unir o útil ao agradável. Unir o útil ao agradável e, porra, emagreci 40 quilos, a maratona tem 42, vai ser 1 quilo para cada quilômetro e essa é a meta. Um sentido para aquilo, exato. Né? Então aí fiz o planejamento tradicional, poxa, tem que ter 2 meias maratonas antes de fazer uma meia maratona. Então, programei, uma ia ser em São Paulo, a outra ia ser a meia de Buenos Aires. E fiz ali o planejamento acompanhado, né? Acompanhado e certinho. Aí, cheguei na prova, primeira prova. Fui bem nas meias e tudo. E todo mundo falava, tem uma história engraçadíssima, né? Da minha primeira maratona, a maioria das pessoas acho que já sabe. Todo mundo fala, cara, não inventa coisa na primeira prova, em qualquer prova, né? Não vai comer nada diferente, não vai usar roupa diferente, tênis diferente. Tá bom, não vou usar nada diferente. E eu sempre usava um gel que eu tinha comprado nos Estados Unidos e usei o mesmo gel no meu ciclo de treino inteiro. E ele estava acabando, eu falei, pronto, vou comprar nos Estados Unidos de novo. O gel, para quem não sabe, é o repositório. O carboidrato que você toma no meio da prova, porque você está ali em alta performance e não dá para você sacar ali um sanduíche do bolso e são uma coisa prática. Ali, dependendo de quanto você vai fazer a prova, você vai fazer a prova entre 3 e 4 horas. Aí é a média que a maior parte das pessoas faz. Então, você fazer atividade física durante todo esse tempo você precisa repor. E o melhor hoje em dia é gel. Existem géis de todos os tipos, de todas as fórmulas, e tem gente que se adapta a um e não se adapta ao outro. Então você precisa testar isso ao longo do teu processo para ver o que funciona, o que não funciona, o que teu organismo responde e o que não. Sim. E cheguei na prova, comprei ali o gel de novo e fui para a prova. Aí, primeira maratona, você acha que você é o super-homem, você não conhece seu corpo ainda, porque na maratona você não treina os 42, né? Você treina até 30, 34 no máximo. Exato. E deixa e você entra no desconhecido. E, cara, primeira maratona você tá com aquela energia, você tá adrenalina. Ali, eu sou super, você passa os 10K, você fala, eu sou o super-homem, eu passei os 10K, obviamente errei aí já, né? E, errei aí. Além disso, algo que eu só percebi depois, eles mudaram um pouco a fórmula do meu gel. Então, o gel que eu fiz a prova não era exatamente a mesma fórmula que eu estava acostumado. E aquilo me empapuçou de um jeito que do 30 para frente eu não conseguia mais nem beber água. Nossa. Nada, assim, nada. Eu tenho flashes do 35 para frente, eu tenho flashes da prova. Cara, eu cruzei a linha, um negócio muito do organismo de... Chegou um momento que eu só pensava assim, preciso chegar,
Essa hora é mais mental do que físico, né? Aí foi totalmente mental. Aí foi... O pessoal que faz maratona até fala que tem o paredão, né? É o paredão. Que é nos Então, 30 aí nos 35 tem o paredão. Uma cara, aí ali. você tá uma porrada. Você não tá bem, você não faz as coisas direito, vem e sobe o urso nas tuas costas e te abraça ali. E, cara, eu cruzei a linha de chegada e morri, assim. O corpo desligou, capotei ali. O pessoal da organização veio me puxar, tem o vídeo, que hoje em dia é engraçadíssimo. Minha mãe estava assistindo, ela achou que eu estava beijando o chão, tipo Papa. As pessoas que chegam no lugar, vai agradecer ali. A hora que eu não voltei, ela começou a ficar preocupada. Eu voltei para mim só dentro da tenda médica, né? Nossa. E aí eu fiquei com aquela fazer revanche da bendita maratona. Aí fui evoluindo, Apesar de ser um final traumático, você gostou da experiência. E cara, assim, é o trigger pra... Acho que a gente que faz esporte tem muito isso, né? Poxa, vou usar essa adversidade, vou crescer e vou voltar melhor ainda. E aí depois teve todo o lance da lesão, né? Que Porto Alegre, a gente teve o ciclo da lesão, aí foi quando eu cresci mesmo como atleta, né? Aí acho que foi... Porque foi uma fase que quando você se machucou, você já estava com mais experiência, né? Você já estava com um acompanhamento, com uma equipe até, né? Sim, já tinha nutricionista. Você fez um caminho... bem estruturado, você passou com um médico do esporte, Sim. Você fazia a preparação física, o treinamento de força, você tinha uma assessoria de corrida, um treinador de corrida para te assessorar, eventualmente você fazia fisioterapia, massagem, para dar uma soltura. Mas mesmo assim, acabou, esse foi um período... meio chato, né? Mas foi de aprendizado. Aí eu tive uma lesão, né? Eu vim numa evolução. Então, minha primeira maratona, mesmo com todo esse drama, eu fiz em 3 horas e 32, que é um bom tempo para quem faz a primeira. Aí a segunda já baixei para 3 e 16. Aí a terceira, que foi em Chicago, eu fiz 3 e 12. E aí você vai naquela, vamos baixar 4 minutos, vamos baixar 5 minutos, vamos baixar. E aí eu fui para Porto Alegre e a ideia era baixar um pouquinho mais. Era tinha feito Chicago para 3 e 12 e Porto Alegre a ideia é fazer uns 3 e 7, que foi o que eu larguei para fazer a prova. Tá. E aí tive a lesão, né, na prova, durante o ciclo e tudo mais. E foi uma lesão no posterior, dura ali. Me arrastei o resto da prova. Terminei, fiz em 3 e 19, então... Que não foi ruim. Não foi ruim, mas foi meu segundo pior tempo de maratona até hoje, assim. Então foi... E aí, cara, você entra num loop ali, fui para fisioterapia, comecei a fazer deep running, mas era uma lesão tão chata que até o deep running, que é correr dentro da água, incomodava. E aí eu fiquei totalmente parado. Foram 4 meses, quase 5 parado, só fortalecendo, fazendo fisioterapia e fortalecimento. E fortalecendo a cabeça também, né? Pensando, voltar e voltar melhor, voltar melhor. Cara, eu lembro que, eu não sei se foi nessa época que eu até te dei esse livro, que é o Mindset, né? Ele fala muito disso. E eu lembro que quando você se machucou, eu tinha lido esse livro, fazia pouco tempo. E eu me identifiquei muito, assim, né, com a sua realidade, vendo na prática, o que era realmente uma pessoa ter um mindset vencedor, assim, né? É difícil, é chato. Eu lembro que às vezes, você chegava desanimado no treino, mas nunca com aquela energia de, vou desistir, sabe, chutar o balde... estressado com a situação, porém com a consciência de que aquilo ia passar e que, se eu trabalhar certinho as coisas vão dar certo.
E isso foi assim, eu lembro que pra mim eu falei, cara, que sensacional isso, né? Porque é foda, né? É difícil você passar por uma situação quando você já vinha. Sim, você já tá encaixando e bum, vai e bum. Você quebra. E às vezes a gente desiste assim por coisas até mais simples, né? E como que foi isso, Ricardinho? Na sua cabeça, assim, isso, você sempre teve esse mindset, vamos chamar assim? Então, sempre. Eu sempre fui uma pessoa que definia alguma coisa, seja trabalhando, seja treinando, seja vida pessoal, sempre fui atrás. Assim, queria um objetivo, ia atrás, planejava, dava um jeito e sempre fiz o negócio acontecer. Certo. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas eu sempre fui uma pessoa de ir atrás daquilo que eu quero, ir atrás dos meus sonhos e batalhar para conquistar isso. Então, você precisa traçar o plano. Qual que era o plano? Poxa, primeira coisa, eu preciso parar de sentir dor. Era a primeira coisa. Não adianta pensar em correr e tempo com dor. Então, primeira coisa, parar de sentir dor. Poxa, parei de sentir dor. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa fortalecer. Aí, cara, você lembra, começamos a fortalecer igual um animal, assim. E aí eu estava muito focado. Eu comecei a pedalar também, descobri o ciclismo nessa época, que não dava para correr. Cross-training ali, né? Quando você não consegue fazer uma atividade por conta de uma lesão, você consegue fazer uma outra atividade que vai complementar. Exato. Né? Então, no caso, você corria, então você foi para o ciclismo para não perder o seu preparo físico. Exato. E, todas as adaptações você ganhou durante anos. Né? E assim, poxa, o ciclismo não vai te fazer correr como você corre? Não, mas, cara, eu acho que na minha experiência me ajudou. Me ajudou muito, até no meu processo da maratona sub-3, assim, óbvio que você tem que calibrar bem ali intensidade, volume, porque o foco, quando você vai para a maratona, o foco é a corrida e tem que esquecer um pouco o resto, deixar um pouquinho de lado o resto, mas para mim me ajudou muito, me ajudou no psicológico, me ajudou no cardio e musculatura também, enfim, tudo, acho que foi um esporte que eu comecei a descobrir nessa época da lesão, comprei a bicicleta no final do ano, lá de 2018, e tenho gostado cada vez mais, né? Acho que o bichinho do ciclismo, fiz uma prova de bike agora no final do ano, Letap. Que é uma prova dura, Uma prova dura, foi a primeira experiência de ciclismo puro, né? Fora do triatlon também, então foi muito bacana. Então, assim, olhando de fora, deu para ver que, né, nesse caso da lesão, por exemplo, você tinha um problema, você queria chegar do ponto A até o ponto B. Para isso, você quebrou em etapas. Sim, então, eu acho que é o segredo de qualquer prova de endurance, né? Você largar e pensar, puta, eu vou correr 42 quilômetros, você não vai correr. Agora, para mim, funciona bem, muito isso. Quebra a prova em pequenos trechos de 5K. 5K, cara, é a volta longa que a gente dá no Ibira, todo treino. Tipo, eu saio de casa, corro e volto e dá 5K, isso dando uma volta. Então, é uma distância conversável com a sua cabeça, assim. Então, você faz isso, pequenos trechos de 5K, e aí você vai trabalhando a tua cabeça ao longo da prova. É uma pequena vitória ao longo da prova, né? E é a mesma coisa com uma recuperação, ou com um objetivo, um projeto pessoal, um projeto profissional. Acho que esse é um aprendizado muito legal. Poxa, eu quero comprar um apartamento. Tudo bem, você quer comprar um apartamento, mas você não vai chegar, menos que você tenha ganhado na loteria, você não vai chegar e comprar ali de cara. Você tem que fazer o planejamento. Poxa, quanto que eu preciso para comprar um apartamento? Vou comprar um apartamento à vista? Não vou financiar? Poxa, vou financiar como? Vou comprar um apartamento que está em construção, vou comprar um já pronto, vou pegar um financiamento, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Você vai fazer o seu planejamento financeiro, o seu planejamento de tempo. Então, às vezes, você tem que ver o que encaixa também no teu plano, no teu cronograma e na tua capacidade, né? Exato. Também não adianta eu falar, eu vou fazer uma maratona para 2:15. Se você não tem condição nenhuma. Você não tem condição, fazer, assim, eu não tenho físico, né? Você tem que ser realista, mas eu pensar em fazer uma maratona abaixo de 3 horas, passou a ser.
Exato. algo possível. Você foi construindo isso Exato, também, você né? constrói isso. Então, lógico que Não, olhando faz minha total vida para sentido. trás, puxa, pensar a vida que eu tenho hoje do que eu tinha 10, 15 anos atrás, não pensava também. Né? cara. Então, você vai aos poucos conquistando isso. O importante é você ter um objetivo e, da mesma coisa que uma prova, vão ter coisas que aparecem no meio do caminho e você vai ter que saber lidar com isso. A vida também é assim, né? Você vai ter que... vão ter as lombadas da vida, as lesões, as pandemias, e você vai ter que dar um jeito de ir dando uma volta nisso. Eu acho muito legal isso de você conseguir correlacionar o que você faz em uma área da vida em outras, né? Sim. Então, isso é muito claro, assim, né? Para quem está nesse meio, que o esporte ele ensina muita coisa, né? Sem dúvida. Se você tiver uma visão um pouco mais ampla, você consegue enxergar esses detalhes e como você falou, aplicar isso em outras áreas. Exato, e é muito, eu acho que isso o esporte, especialmente o esporte de endurance, para quem não sabe, é o esporte que você faz durante muitas horas, que você bota teu corpo muito ali no limite e ao extremo, e você tem que estar preparado para isso. Cara, tem momento que você vai querer desistir, tem momento que você fala, puta, chega, não quero mais essa merda e acabou também. Cara, a vida pessoal e profissional é assim também. Se você não tiver um objetivo, se você for uma pessoa que você desiste fácil, você nunca vai conquistar nada. Perfeito. Agora, você é uma pessoa que sabe que vão ter adversidades, que você vai ter dificuldade. Às vezes as coisas não saem como você planejou. E, cara, o importante é você tentar 1, 2, 3, 4, não interessa. Você tem um objetivo para a tua vida, para pessoal, profissional, não interessa quantas vezes você caia. O importante é você sempre levantar uma a mais, né? Então, Exato. Você cair 8 vezes, vai levantar 9. Cair 10 vezes, vai levantar 11. Exato. Você desistir, você não vai conquistar nada. Você vai ficar ali no teu lugar ou, às vezes, vai até andar para trás. Exato. Quem é das artes marciais, né? Eles têm que é o faixa preta, é o cara que chegou no ápice, né? Sim. E o faixa branca geralmente é aquele que está iniciando. Né? Então eles dizem que o faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Essa é a única diferença entre um faixa preta e um faixa branca. E é isso que você acabou de falar, né? É ir insistindo nisso. E outra coisa também, que foi um desafio e uma conquista, eu acho que talvez para você, do ponto de vista do esporte, tenha sido a maior, foi a sua melhor maratona, né? Foi. Até uma curiosidade minha, quem corre, principalmente quem corre por hobby, não é profissional, tem um grande desejo de fazer uma maratona para baixo, tem um marco, né, parece? Tem, existe isso, então, abaixo de 3 horas. Quem corre, qualquer atleta adora subir alguma coisa. Então, você fazer abaixo de alguma coisa. Você fazer uma maratona abaixo de 4 horas já é uma boa prova, né? Você já está abaixo da média da população mundial. Acho que quem treina para uma maratona, acho que fazer abaixo de 4 horas já é algo bacana. Daria para olhar esse dado, qual que é a média, né? Eu acho que é 4 e pouco. Então, você fazer uma maratona abaixo de 4 horas já é uma baita conquista. Mas fazer abaixo de 3 horas, quando eu comecei a correr, era aquele negócio inalcançável, assim. Você falava, puta, maratona abaixo de 3 horas, mas a hora que você pensa o pace que você... Exato, cara. É igual... você tem que manter, você fala, mas nem fudendo, mas nunca eu vou fazer isso. Eu não corro. Quando eu falo assim, você me fala, para eu fazer uma maratona para mais de 3 horas, tem que fazer um pace de... Se fosse um reloginho. O reloginho ali tinha que ser 4,15, né? 4,15 que dá quantos quilômetros por hora, mais ou menos? Cara, na esteira, agora, 16 na esteira, alguma coisa assim. Cara, se eu colocar 16 na esteira, quem não está acostumado é como se estivesse dando um tiro. Quem não está acostumado. Sim, você tem que estar, assim... E pensar, eu vou correr 3 horas, no mínimo, a essa velocidade. E aí, como que foi isso? Então, aí... Não foi assim, poxa, a gente já tinha sentado com o César, que é o meu treinador, no final do ano anterior, e a gente fez o planejamento e pensou, poxa, para fazer uma maratona boa, o que eu preciso fazer? Preciso fazer um 10K
menos de 40 e fazer uma meia maratona para menos de 1:30. Aí a gente começa a conversar. Certo. E aí o objetivo, a princípio, que a gente botou em Berlim foi 3 ou 3:05. Vamos ver mais para frente como que a gente vai evoluir ao longo do ano. Então, quando a gente sentou para planejar o ano seguinte, eu sabia que ia ficar nesse range, entre 3 e 3:05. Ou a gente ia para um sub 3 ou ia para um 3:05, dependendo de como fosse evoluir o ano. Tá. E foi um ano que deu tudo muito certo. E esse é um negócio importante também, que você tem que aprender a equilibrar. Cara, foi um ano que, tipo, minha vida pessoal encaixou, minha vida profissional encaixou e minha vida esportiva encaixou. Então, cara, 2019 para mim foi o ano perfeito, assim. Então, tudo deu certo em 2019. Certo. E a corrida, quando você está nisso, porque nada te distrai, então você consegue focar, né? Exato. Quando você está fazendo aquela atividade, seja quando você está na tua vida pessoal, quando você está na tua vida profissional, você está dando o teu melhor. Quando as coisas estão encaixadas e está tudo funcionando bem. E 2019 para mim foi esse ano. E aí, cara, eu saí de férias no começo do ano, eu comecei o ano de 2019 super turbulento, estava passando por problemas pessoais mas estava treinando bem. E aí eu saí de férias, fui encontrar uns amigos meus que moravam em Nova York e a gente falou, vou continuar treinando. Sim. Não vai ter off agora, cara, a gente vai treinar. Porque sempre, eu preciso disso. Que você vai viajar, você treina, dá um jeito. E, putz, meus amigos lá em Nova York, eles eram sócios de uma academia gigantesca, que era um prédio inteiro. Você lembra que eu fiz vídeo, mostrei, e você me mandou planilha e treinei lá, os treinos de corrida com neve, assim, fiz uma prova de 10K, eu parecia o bonequinho da Michelin, de tanta camada de roupa correndo, e aí depois fui fazer uma outra viagem de esqui no carnaval, também não deixei de treinar, então acordava mais cedo, eu ia correr 40 minutos na esteira antes de esquiar, fazia o treino de fortalecimento antes de esquiar, passava o dia esquiando, então, óbvio, aí você equilibra, aí você bebe, você come, mas você está treinando, né? Exato, você curte, mas você cumpre o que Exato, né? Exato. Você acorda ali 40 minutinhos mais cedo, deixa teus amigos ali dormindo e vai treinar. É o famoso quem quer dar um jeito. Exato. E aí eu voltei de férias, tinha uma primeira prova de 10K e eu estava bem, estava com a cabeça boa, mas não estava com nóia de tempo, assim, queria fazer a prova, sei lá, em 41, alguma coisa assim. Tinha um outro amigo meu lá da assessoria que falou, vamos comigo. E aí, cara, foi a prova que, coincidentemente, era o mesmo percurso da minha primeira prova de 10K. Olha só. Lá, e até parei para pensar nisso agora só. Eu nunca tinha parado para... que não é um percurso 100% plano, então não é a prova perfeita para você fazer tempo. Certo. Tem sobe e desce, é uma prova dura, que é o percurso aqui do Ibirapuera. Tá. E fui com língua de fora, coração na boca, foi, a hora que... E eu olhando para o relógio, ele falava, para de olhar para o relógio. Ele já tinha sub 3, já corria bem mais. E a gente correu meio junto. Ele, para de olhar para o relógio. Vamos agora. Aí, olhando, ele, chega, já deu, chega. Cara, a hora que eu olhei, eu fiz a prova em 39:00. Então, assim, não é que eu fiz sub 40, eu fiz um belo sub 40. Exato. Foi exatamente 1 minuto menos do que... E isso tirou um peso e me deu uma confiança boa, que eu falei, puta, tamo bem. Isso é março, tamo bem. E aí foi a primeira meia que eu ia fazer do ano, que eu ia também tentar ir, nem no calendário ainda não era, acho que um sub 30. Agora não me lembro o que a gente tinha planejado, mas eu sei que eu larguei com uma turma e estava muito bem nesse dia, assim, absurdamente. Eu olhava o relógio e falava, cara, não é possível, tô bem. E foi lá no Pacaembu também, que não é uma meia tão fácil, o final tem uma subidinha ali, cara, focado, animal, fiz 1:25 e 30, foi minha melhor meia do ano. E também, depois que eu fiz aquele tempo, tirei
o peso de ter que fazer uma prova sub 1,30. Pô, tem que fazer sub 1,30. Fiz 1,25. Exato. Acabou, são 5 minutos de gap. Agora vamos pensar no sub 3. Aí nesse dia eu falei, cara, vou pra cima. Vou pra cima. E aí eu fiz o ano, fui fazer a meio do Rio, foi uma prova controlada, fiz 1,26. Foi um ano, o calendário de prova recheado, né, cara? E aí depois fui fazer outra meia em São Paulo, que era a meia da SP City. E aí eu tinha combinado com o César, pô, vamos fazer para 1,28, mas 1,28 para terminar com caixa, né? Terminar bem, porque é o número mágico da minha maratona, era virar a meia para 1,28,5. Certo. E fiz 1,28,5, terminando bem, assim. Então foi aquele ano, quando foi para ir para Berlim, ali nos treinos, quando eu vi os paces que o César tinha me colocado nos treinos antes, nos longos, aqueles longos mais puxados, com intervalo mais firme no meu, falei, não vai dar, assim. E aí você vai evoluindo, os primeiros treinos são mais puxados, mas aí você tem que focar, aí você tem que tirar a cachaça de lado, tem que abdicar algumas coisas, porque você tem um objetivo forte, não era... E ainda pensar que eu estava numa evolução, mas o meu tempo de maratona melhor era 3:12. Ainda o Chicago. Então, se eu pensar só no gap de maratona, cara, apesar de eu já ter baixado nas provas intermediárias, em maratona, eu ia baixar 12 minutos na minha maratona. Putz, é verdade. Então, pensando nisso, era muita coisa. E no final as coisas foram acontecendo naturalmente, e aí vem muita gente querer te dar dica e não sei o quê, e aí você tem que aprender a filtrar um pouco, porque as pessoas querem contar a experiência delas também, mas nem sempre o que funciona para um funciona para outro, o histórico de um. E eu sempre fui assim, vou fazer meu treino. Se alguém quiser correr comigo, vai fazer o meu treino, mas tipo, não dava pra, vamos juntar todo mundo e vamos fazer um treino meio a meio, vamos... Sei. Não, cara, eu tenho o meu objetivo não é o teu objetivo. Então, exato, se alguém quiser encontrar comigo no meu treino, fazer um pedaço, é super bem-vindo, mas... Saber separar o social exato. do E, treino, cara, né? E tem os treinos de rodagem ali, que é o treino ali que você vai mais pro ha-ha-ha, pra bater papo, mas os treinos sérios eram os treinos sérios mesmo. Certo. E fiquei um pouco mais na minha de treinos nessa época também, né? E quando eu cheguei em Berlim, eu sabia que eu ia fazer a prova, assim. Eu sabia, tinha até uma confiança absurda, mas uma confiança boa, assim. Sim. Não é aquela confiança que você só tem a confiança e não... eu sabia, eu tinha construído, eu estava na bagagem, eu não tinha dor, eu não tinha lesão, não tinha... E eu brinco com a minha nutricionista, né? Até falei isso para ela depois, para a Júlia, que eu falei para ela, mas e se eu quebrar na última consulta, né? Ela falou, cara, com a composição corporal do jeito que você tá, você não vai quebrar. Então, assim, isso também, as pessoas que estão junto com você, conversando com você, também com o César, todo mundo tava ali tava confiante nisso, exato. Então tava alinhado. Porque quando você trabalha de fato, não tem achismo. Não tem achismo, exato. É ali, cara, óbvio que corrida não é matemática, não é porque eu tinha feito os 10K sub-40 e tinha feito a meia maratona para 1,25 que eu obrigatoriamente faria a maratona para baixo de 3 horas, mas são indicativos muito bons. Exato. Se eu tivesse... Meu melhor tempo de meia fosse 1,28, 1,29 afogado, mas não, eu tinha caixa, eu estava sobrando ali. Uhum. E aí, na noite anterior, sentei com o César e falou, cara, 4,9 de pace, pensar ali os blocos de 5K para tanto. E eu fui reloginho nesse dia, programei o relógio para ter um range e a marca do relógio, o pace tinha que ficar sempre no 4,9, na média do bloco de 5K. E, foi assim, aquele dia perfeito, prova perfeita. E foi também um sub-3 bem feito, foi 2,56 e 25, então foi com bastante folga também. Então, foram, comparado com a sua outra melhor maratona? Foram quase 16 minutos. É uma bela diferença, né? Bastante.
O que é praticamente o mesmo tempo que eu baixei da minha primeira para a segunda. Ah, sim. Que é quando você muda de patamar. Eu acho que é exatamente quando você muda de patamar na corrida, né? O Marcos Paulo falava isso, assim, agora você mudou de prateleira. E cara, você vê que você mudou de prateleira. E, óbvio, tem que continuar treinando, né? Sim. Não adianta você pensar que o teu resultado passado vai te garantir provas futuras, porque não vai. Uhum. E aí foi quando eu comecei a virar a chave para o triatlon também, né? Eu virei, já estava... agora, né? Exato. E eu já estava pedalando, eu nadei muito quando eu era pequeno também, então não é algo que, vou precisar aprender a nadar. Que tem muita gente que quer fazer triatlon e quer fazer um Ironman sem saber nadar. E calma, vamos por partes, né? Primeiro você tem que aprender a nadar, depois você vai fazer um short, vai fazer olímpico, para depois você querer fazer um Ironman. Então as pessoas hoje em dia são muito imediatistas, né? Exato. Elas não sabem nadar e já querem fazer um Ironman. Porque eu preciso falar que eu sou Ironman, eu quero fazer a tatuagem do Ironman e botar no meu carro e no currículo. E, cara, é uma noia do Ironman desesperada. E eu quero, é o meu plano fazer o Ironman. Sim. Só que também foi algo que a gente vem construindo, né? A gente teve aí a barrigada da pandemia no meio do caminho, não sabemos muito bem como é que estão as provas. Era para eu ter feito primeiro meio Iron 70.3 ano passado, não deu. Demos um jeitinho de brincar, de fazer, né? Porque não é a mesma coisa ser simulado que fazer a prova para valer, botar o número de peito e ir, mas... Cara, durante assim, a pandemia aí a gente fez algumas brincadeirinhas. Esse é outro ponto que eu também, assim, eu sempre admirei a sua determinação e acho que a pandemia, e assim, né, é na dificuldade que a gente vê se o cara realmente é bom ou não, né? E foi o carimbo, porque deu lockdown, a academia fechou, né? Você não podia mais correr treinar. no parque, você não podia ir para academia. E aí eu volto naquilo, quem quer dar um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Conta o que você fez no seu apartamento e como é que foi. Bom, teve ali, quando teve o anúncio do lockdown, né, fechou tudo, aquele pânico geral. E o que eu vou fazer? Então eu fiz a corrida da Decathlon, que acho que muita gente fez, né? Liguei pro Léo, falei, Léo, cara, me fala o básico aqui pra gente comprar para fazer algum tipo de treino, a gente se manter ativo, né? Acho que o importante ali naquele momento era vamos manter ativo, porque não sabemos quanto tempo a gente vai ficar nisso. Exato. E comprei o kit básico ali da Decathlon de elástico, comprei uma barra que parafusei na entrada do banheiro e eu falei, cara, se eu for ficar sem correr eu vou ficar maluco. E eu comprei uma esteira. Num domingo, eu comprei uma esteira, ia chegar, sei lá, 2 semanas depois. Na segunda-feira, circulou nos grupos de WhatsApp um cara que alugava esteira. Aí eu fiz as contas, falei, Aí eu cancelei a compra da esteira, que ainda estava ali, como eu tinha comprado pela internet, você tem um período que você pode cancelar. E eu aluguei uma esteira. E aí... colocou na sala do seu eu apartamento. tinha uma mesa que eu não gostava no meu apartamento. A Bela, minha namorada, né, veio morar junto aí nesse... Acho que como muitos casais, a gente começou a morar junto na época da pandemia. E a gente conversou e falou, não vamos receber ninguém, essa mesa a gente não gosta mesmo, vamos aproveitar para depois trocar a mesa. E botei a esteira no meio da sala. Trocar uma mesa por uma esteira. Então, troquei a mesa por uma esteira, botei a esteira no meio da sala. E foi também algo de adaptação, porque a época que eu comecei a correr no horário que eu treinava, eram 6 da manhã, eu moro num apartamento que são 2 andares, e a minha sala é em cima do quarto do apartamento de baixo. E aí tinha uma briga aí com o meu vizinho, e aí a gente chegou por causa do barulho da esteira, porque eu não caminhava na esteira, eu fazia treino de tiro, então botava a esteira com velocidade mais forte, corria pesado.
E aí a gente chegou ali que o horário era a partir das 9 horas. Então também foi uma adaptação que eu precisei fazer em termos fisiológicos e nutricionais, né? Eu estava acostumado a acordar, correr e aí depois trabalhar e começar a vida. Aí agora não, tinha que acordar, trabalhar e aí às vezes dava para correr às 9, às vezes dava para correr às 11, dependendo do dia e da reunião que eu tinha e como que estava a minha agenda. Então foi também aí um aprendizado. Sim. E aí a gente foi inventando... rolou até umas provinhas na esteira, tudo, né? Umas provinhas, umas loucuras. Nossa, cara, você fez uma maratona na esteira. Eu fiz mais que uma maratona, eu fiz uma ultramaratona de 45 quilômetros na esteira. Então, como eu te falei, quando eu comecei a correr... quando eu comecei a treinar na academia, eu detestava que eu ia correr no parque para não correr 10 minutos de aquecimento na esteira. Correu 45K. Corri 45K, corri na esteira, não perdi praticamente um treino durante a pandemia inteira. Eu lembro, cara. E corri 45K sem estar treinado com volume para isso, né? Então foi uma estupidez minha e do César, meu treinador, porque ele também correu. A gente fez um fundraising para um projeto lá da MPR, Projeto Arrastão. E eu corri na minha esteira em casa, ele correu na esteira dele, na casa dele. E a gente fez uma live ali, teve uns convidados e acho que isso ajudou muito, né, no psicológico. Como teve as lives e o pessoal entrava e falava e batia um papo, né? Então você ficava ali meio se distraindo e conversando. E a Bela ali do lado dando apoio, mas, cara, foi uma zona, assim, tipo... No final eu esqueci que estava correndo no meio da sala de casa, pegava a garrafa d'água, jogava na cabeça e tinha um sofá de casa atrás. Assim, não foi uma atitude muito inteligente, mas aquelas histórias para a gente contar para os nossos netos, né? E aí eu ia fazer a maratona de Nova York e como todas as maratonas do ano passado, eles cancelaram e transformaram numa prova virtual. E eu consegui uma das 1000 vagas que, se você completasse a prova, você teria uma vaga garantida para a prova para valer. E aí foi uma motivação extra para continuar treinando, né? Então, não vamos fazer loucura, não vamos fazer prova, mas vamos continuar treinando e... Você sempre colocou alguns ganchos para se motivar também, Exato. Então a gente pensa tempos, provinhas, alguma coisa assim para você manter o treino, né? Acho que nessa época de pandemia a gente tem que esquecer um pouco performance, prova da vida, mesmo porque não tem prova e apesar de ser prova virtual e ser bacana e tudo, isso não vale nada, né? O que vale é o tempo do cronômetro, botar o número do peito, mas eu acho que é válido, acho que é para você manter a motivação e se desafiar e a experiência de Nova York foi super divertida, assim, porque eu pensei no meu trajeto, eu calculei uma altimetria para dar o desafio como se fosse a prova de Nova York, então a gente testou, fui um final de semana antes de carro, com o relógio ligado para ver se ia dar a distância, onde é os seus pontos de hidratação. A Sabrina, uma amiga minha, foi de bicicleta, outros amigos meus encontraram para correr. Legal, então, assim, cara. Foi super divertido, assim. A Pacer, a Fê? A Fê, que treina junto, correu metade da prova comigo, deu um migué ali no final, parou, a gente... parou para tirar foto, eu descobri um dia antes, eu joguei no Google, né? Falei, prova de Nova York, né? Fazer uma graça. Já tinha feito uma graça no trajeto que ia passar pela rua Nova York. Eu falei, dá para fazer mais graça, né? Eu descobri que tinha uma padaria chamada Padaria Manhattan, uma quadra para cima da rua Nova York. Tinha uma Estátua da Liberdade lá. Eu vi a foto. Aí eu falei, vamos desviar um pouco do trajeto e a gente vai tirar uma foto na Estátua da Liberdade. No meio da prova. Invejosos dirão que eu não fui para Nova York correr. Então, assim, foi tiração de onda, foi... E ainda assim, eu fiz a prova em 3:10. Então, o que é super interessante, porque se você pensar em tempo de prova, foi minha segunda melhor maratona. Porque a melhor foi Berlim 2:56, a segunda melhor foi Chicago 3:12. Então...
assim, ainda no meio da pandemia, tirando onda e tudo mais, foi o meu segundo melhor tempo de maratona. É verdade, cara. Não tinha pensado Sem, nisso. assim, focar no IA, ter feito um ciclo, sem beber e tudo. Assim, foi o que deu na pandemia. E aí fiz a prova de ciclismo, que foi uma experiência super bacana. E aí eu fui contaminado pelo bendito do Covid agora no final do ano, né? Então, tô ainda de molho, esperando semana que vem. Os exames já estão bem, mas ainda não estou liberado para voltar aos treinos. Semana que vem vou fazer o ergo e pelo que eu conversei com os médicos, indo tudo bem no ergo, eu volto aos treinos, porque tem um risco grande de miocardite na volta ao esporte. Então, a gente tem que tomar cuidado e, mais uma vez, né, não tem prova agora, não Exato. tem aquela noia de voltar. Acho que é mais importante voltar para ter boa saúde e voltar a treinar. Acho que minha maior preocupação agora é poder voltar a treinar. Né? Voltar a treinar bem, voltar a ter uma rotina e aquilo que a gente já falou, já aprendi uma vez com uma lesão, com isso, e agora vai ser um outro processo de aprendizado. Assim, querendo ou não, já estou um mês parado, veio o final de ano ainda e tudo mais, e aí já saí um pouco da rotina, então agora a gente vai retomar e vamos construir de novo. A meta é fazer, se as coisas, a vacina permitir e tudo mais, fazer um Ironman prova completa em Floripa o ano que vem, que no meu plano de vida aí vai ser um negócio muito bacana, porque a prova é em maio é o meu aniversário e eu vou fazer 40 anos. E quando eu fiz 30 anos, que foi quando eu decidi emagrecer, em 2012, eu falei, cara, eu vou chegar aos 40 anos melhor do que eu cheguei aos 30. Que aos 30 foi exatamente quando eu estava começando a emagrecer. Que massa, então cara. eu tenho essa meta de chegar aos 40 melhor que cheguei aos 30. Então vai ser muito legal fazer o Ironman ano que vem, em maio, porque vai chegar bem melhor do que cheguei aos 30, né? Show. Ricardinho, pra gente fechar, todo final eu faço 3 perguntas. E aí você responde como você achar. A primeira no último ano ou nos últimos 2 anos, qual foi o maior aprendizado que você teve? Cara, eu acho que o maior aprendizado é você saber compatibilizar as diferentes esferas da sua vida e você se respeitar também, você aprender a respeitar o corpo. Acho que você ter equilíbrio na vida pessoal, você ter equilíbrio na vida profissional e você ter equilíbrio na tua vida esportiva. Acho que você sabendo conciliar, e lógico que vão ter momentos que você vai priorizar uma coisa ou outra, mas priorizar não significa esquecer ou deixar de lado. Significa só você dar um peso maior para aquilo naquele momento. Mas, sem dúvida, acho que esse foi o maior aprendizado aí nesse período. Boa. Segunda pergunta é, se você pudesse... na verdade, o que é sucesso para você? Cara, sucesso para mim é você estar bem com você mesmo naquilo que você se propôs. Perfeito. Eu acho que tem gente que tem muita grana e que não tem sucesso. Exato. Ou tem gente... Você tem que ter as suas metas de vida. Acho que se você estabelece as suas metas de vida e você atinge aquelas metas que você estabeleceu, você vai ser uma pessoa de sucesso. Para mim, é isso. Assim, seja a esfera que você for e mais uma vez... Engatando na primeira pergunta, na minha opinião, você só vai ter sucesso se você equilibrar os 3. Perfeito. Se você só tem sucesso em um, você tem um sucesso parcial, mas você não vai ter sucesso completo. Boa. E a última pergunta é, se você pudesse escolher um tema ou assunto para falar o dia inteiro, o que seria? Cara, é difícil, né? A gente gosta muito de falar de esporte, né? Falar de corrida, de triatlon, de treino, corredor e triatleta, quando se encontra, só fala disso. Assim, né? Cara,
viaja com a galera o tempo todo falando disso, falando de treino, falando de tempo, falando de prova. Eu gosto muito de falar disso, gosto muito de viajar também. E para mim conciliar prova com viagem é o combo perfeito, assim, porque você bota um objetivo, você vai, e aí você fazer a viagem depois da prova cara, maravilhoso. Você foi, cumpriu aquele teu objetivo, depois você tem ali tempo para curtir. Então, são duas coisas que eu gosto muito de falar, esporte e viagem também. Boa. Ricardinho, valeu. Obrigado pelo seu tempo. Foi sensacional, consegui aprender um pouco mais. Espero que o pessoal também goste bastante e aprenda. Acho que, assim, sua história é muito sensacional mesmo. Valeu. Valeu, Léo. Obrigado pelo convite. E espero que terça-feira a gente já consiga treinar de novo. Nem falha. Valeu.